Sampaoli já tem um pré-acordo com o Santos para ser o nosso novo técnico, mesmo ainda com o Kleber Xavier comandando os treinos, sendo o treinador efetivo, inclusive deve ser o treinador contra o Cruzeiro na próxima rodada. O Santos já negocia e está em estágio avançado com o Sampaoli. Vamos trazer aqui as informações que a gente tem sobre tempo de contrato, salário, contratações que o Sampaoli pediu, por tudo aí que tem conversado, o que a gente tem até agora para atualizar para vocês aí as informações do nosso possível novo técnico. Jorge Sampaoli está muito próximo do retorno. Só vou pedir para você fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal, falta bem pouco para chegar em 12 mil inscritos, então se inscreve, faça aí o seu comentário, a sua opinião sobre Sampaoli e deixa o seu like também. Vamos lá falar sobre Jorge Sampaoli. Antes de mais nada, o Santos está dividido internamente. Eu venho falando isso há bastante tempo. Sampaoli não é uma unanimidade, mas Marcelo Teixeira realmente bateu na mesa e falou que precisa de um novo técnico. Não se confia mais. Existe uma ala que defende muito Kleber Xavier porque não quer a chegada de Sampaoli, porque sabe que Sampaoli vai chegar e vai mudar completamente o ambiente santista. Uma outra ala entende que não importa como vai ficar o ambiente, não importa se vão perder acesso, se ele vai dar a chave do CT e o Sampaoli vai fazer o que quiser, o que importa é que precisa-se de uma troca. E o Sampaoli é o nome certo. E essa ala está negociando e está batendo forte aí na tecla de que tem que ser o Sampaoli. E o Marcelo Teixeira concorda com isso. Então, mesmo com pessoas ali, né, não querendo, ainda assim Marcelo Teixeira vai exercer a sua vontade junto a seus pares ali que concordam com ele e devem trazer Sampaoli para a próxima semana. Sampaoli já chegou no Brasil, já está conversando com o Santos, pelo que a gente sabe, estão em estágio avançado. Vamos falar aqui sobre tempo de contrato, contratações, sobre tudo isso. Só vou pedir o seguinte para você, aqui na descrição tem o link da Foot Fanatics. Quer comprar uniforme do Santos, uniforme esportivo para jogar bola, jogar vôlei, basquete, material, tênis, o que você quiser. Tudo em relação a esportes, a vestuário, acessórios, vai lá na Foot Fanatics, parceira aqui do canal Oriente Santista. Clica no link aqui na descrição, vai lá e dá uma olhadinha e compra o que você achar de melhor aí. Também temos aqui na descrição o link do Zé Delivery. Quer comprar uma Brahma para tomar sua cervejinha? Não vai no mercado, fica na sua casa, clica no link na descrição, vai no Zé Delivery, compra a sua Brahma, que aí você vai ajudar aqui o canal e ainda vai ajudar o Santos. Parte do que você gastar vai direto para os cofres do Santos. Os dois links, Zé Delivery e Foot Fanatics, que apoiam o canal Oriente Santista, estão aqui na descrição. Clica lá e vai dar uma olhadinha. Vamos continuar aqui agora falando sobre Jorge Sampaoli. Para você que acabou de clicar no botão de inscrição e do like, vou te contar um negócio. Sampaoli e Santos devem acertar contrato até o final da gestão Marcelo Teixeira. Então, essa temporada e mais o ano que vem. Então, no fim de 2026, acabaria o contrato de Sampaoli. Aí, talvez, fosse renovado de acordo com a próxima gestão, uma possível reeleição de Marcelo Teixeira, não importa. O que importa é que, até o final da atual gestão, deve ser o contrato de Jorge Sampaoli. Só trazer aqui as anotações que eu deixei aqui, tudo que eu deixei anotadinho para vocês. Bom, o salário tá pré-acordado, tá? Nada tá no papel, tá? Não tem nada escrito, não tem um contrato pronto, o contrato não foi redigido, mas os pontos principais eles foram meio que acertados verbalmente. Então a gente tem o tempo, que vai, entre aspas, 2 anos, né? 1 ano e meio, na verdade, uma temporada e meia. Então, para essa temporada, mais a próxima temporada. Então, temporada 25, temporada 26. Salário. Aproximadamente 2 milhões, tá? Não me deram um número correto, um número certo ali. 2 milhões e 100, 2 milhões e 150. Não, aproximadamente 2 milhões ali próximo dessa casa. Um salário bem alto para os padrões brasileiros, mas a gente sabe o tamanho que tem Sampaoli, então é normal que tenha um salário desse tamanho. Eu só não consegui confirmar se os 2 milhões é por toda a comissão ou se são 2 milhões para ele e aí tem um acréscimo da comissão técnica. O que me disseram é salário de 2 milhões e basicamente isso, eu consegui arrancar com muita dificuldade essas informações, que poucas pessoas estão me respondendo em relação a Sampaoli dentro do Santos. Toda vez que eu pergunto, como é que foi o treino hoje? Treinaram bem, fizeram isso, fizeram aquilo. Como é que tá o ambiente? Tá legal. Estão pensando em contratações? Estamos falando disso, daquilo, tal. E aí, como é que tá? Alguém de saída? Me falaram sobre Pituca e tal. E sobre Sampaoli? A conversa morre.
As pessoas não respondem quando se fala de Sampaoli, ao mesmo tempo que não negam. E aí, as poucas informações que eu consigo, eu trago para vocês aqui, e uma delas é sobre o salário, mas também não me deram mais detalhes. Multa de contrato, que a gente sabe também é que é uma multa inferior ao do Caixinha, que era absurda, mas também não é tão pequena quanto a do Kleber. É uma multa adequada, tá? Essa informação da multa, inclusive, quem trouxe primeiro foi o Wagner Frederico no canal dele. Inclusive, eu peguei a informação de lá e passei. Falei, pô, o Wagner trouxe isso aqui, procede? Procede. Então, também confirmado que a multa não é tão alta. Contratações. O que Sampaoli pediu sobre contratações? E aí eu trago aqui a fonte realmente do Wagner Frederico, que traz que o Santos está atrás de zagueiro, volante e centroavante. Passei a mesma coisa para as pessoas que eu conheço e uma delas me disse que não é zagueiro, são zagueiros, 2. O Santos vai tentar 2, não necessariamente vai trazer, mas o Santos pensa que precisa de 2 zagueiros. Por quê? Todos entendem que o Luizão não está pronto, que o Santos teria, entre aspas, apenas Luan Pérez e João Basso. O Gil é um cara que, na necessidade, por experiência, coloca. Mas Luizão, tecnicamente, a comissão técnica de hoje e a diretoria e até o próprio Sampaoli entendem que, se ele quiser jogar, vai precisar provar, porque até então, taticamente, é extremamente limitado. Não entende as funções que precisa exercer e, por isso, até hoje, o Luizão não teve espaço. Muito mais pela parte tática, porque ele é um cara, nos números, tá, de treinos, mais veloz, é um cara que tem uma boa técnica, é um cara que tem uma boa envergadura para subir, chegar no alto, cabecear, mas no campo, para exercer funções táticas, cobertura, linha de impedimento, é um cara que é muito limitado e por isso ele não tem espaço e como a gente sabe, Sampaoli é muito aplicado em relação à parte tática, por isso ele também entenderia que precisam-se de 2 zagueiros para competir por titularidade com Luan Pérez e Basso. Volante, tá? Precisariam de volante pela saída de Diego Pituca. O Sampaoli contava com o Pituca, mas entende o desgaste, entende todo o problema do Pituca com relação à sua fase, que não agrada mais. Qualquer problema causaria muito mais problemas ao Pituca e ao elenco do que trazer alguma novidade. Então o Santos já está desgastado em relação ao Pituca e por isso o Pituca foi embora. Sampaoli entendeu, mas disse, preciso de outro então. Porque já que saiu o cara que eu contava que era o Pituca, eu preciso de outro. Então o Santos também vai tentar um volante. E, por fim, centroavante. Tá gostando do vídeo? Última vez que eu vou pedir, se inscreve, deixa o like, isso ajuda muito, você não tem ideia do quanto ajuda. Clica aí, clicou no botão de inscrição? Muito obrigado, você ajudou demais aqui na inscrição, no seu like e no seu comentário. Centroavante. Sampaoli entende que nenhum deles tem condição de ser centroavante titular. Nem David, nem Luca e nem Tiquinho Soares. Inclusive, até lembrar a vocês que na época que o Sacha, né, foi centroavante com o Sampaoli, o Sacha quase saiu do Santos. E ele brigou, quis permanecer, provou nos treinos que merecia e no final foi o titular do Sampaoli, um cara bastante móvel que até hoje na carreira do Sacha é isso que ele mostra, um centroavante, um cara móvel, técnico, não é aquele poste dentro da área, mas também não é o cara que faz o pivô como o Tiquinho, como um centroavante Pedro, não é um cara super veloz, né, de ataque pelas beiradas, como por exemplo já foi o Gabigol e o Yuri Alberto, mas é um cara que sabe fazer funções táticas e sempre tem ali a sua aparição dentro da área. E o Sacha se provou na época do Sampaoli. O Sampaoli entende que não existe nenhum centroavante no Santos hoje que dê condições a isso, de mostrar que de fato pode provar e ser titular do Santos. Óbvio que a gente tem o Tiquinho, que é muito mais pesado, talvez numa jogada aérea, no que precisar ali de um chuveirinho na área, ele vai contar com o Tiquinho. David Washington, para mim já devolveria, não tem por que aproveitar, e o Luca é uma promessa. Então você tem uma promessa e um cara experiente, pesado, para mim, tem também que contratar um centroavante, o Sampaoli também pensa dessa forma. Ou seja, não virá um caminhão de contratações com a chegada de Sampaoli, o Santos não vai precisar gastar como já gastou lá atrás, ele entende que o elenco é equilibrado e que precisam apenas de 2 zagueiros, um volante e um centroavante. No fim, as informações são essas, tá? Multa normal, nada alto nem baixo, 2 anos de contrato, 2 milhões de salário, 4 contratações, 2 zagueiros, um volante e um centroavante. Sampaoli chegaria já para a semana que vem. Kleber Xavier deve treinar o Santos contra o Cruzeiro, deve ser a última partida do Kleber, a não ser que aconteça um negócio absurdo, né? O Santos deve de fato definir a saída do Kleber depois da partida
contra o Cruzeiro, entendendo que o trabalho não evoluiu, que mesmo com uma vitória, a não ser que seja uma goleada, eu acho que fica mais difícil de mandar o cara embora, mas mesmo que o Santos consiga, por um milagre, na minha opinião, vencer o Cruzeiro, Sampaoli deve ser o nome para a semana que vem, tudo está se caminhando para isso. Óbvio que tem um detalhe, o próprio Wagner Frederico também trouxe a informação de que o vazamento das informações na Argentina, ou seja, por parte do Sampaoli, ou do staff do Sampaoli, isso teria irritado uma parte da diretoria do Santos. Mas, com toda a necessidade do técnico, de um novo técnico, com a oportunidade do Sampaoli, o Santos teria cobrado, né, que não vazasse mais informações, mas entende que mesmo assim precisa do Sampaoli, não tem jeito. Então precisa do cara e vai aceitar essa vazada de informações, que foi uma certa pressão para que fizesse dar certo. Óbvio que funciona, né? Quando se fala de Sampaoli e Santos, a pressão funciona, e eu acho que infelizmente vazou as informações, mas não é muito pra gente ficar no desespero, né, Marcelo Teixeira? Contrata logo de uma vez e feche isso, porque a gente precisa do Sampaoli. Não tem jeito. E outra, tá? Mais um jornalista que é meu amigo também, o Fábio Sormani, me disse que ele tem uma informação, assim, muito, mas muito quente, que de fato vai acontecer a contratação do Sampaoli. Então, por todos os lados que tem informações, as pessoas estão muito otimistas. Então deve acontecer de fato, a negociação está avançando, a gente já tem até alguns dados sobre o contrato, né? Então acredito que de fato, semana que vem, Sampaoli chega para ser técnico do Santos. Mas nessa semana, até por respeito ao Kleber, ele deve treinar o time contra o Cruzeiro. A não ser que, com todos esses boatos, o Kleber diga, pô, já que vocês não me querem, tô indo embora. Se o Kleber pedir demissão, aí a história é outra. Mas partir do Santos uma definição antes do jogo contra o Cruzeiro, isso de fato, por tudo que eu já apurei e perguntei, não deve acontecer. Kleber é o técnico contra o Cruzeiro. E aí depois a história muda. Se inscreve no canal, deixa o seu like e põe aí nos comentários o que você acha. Chegada de Sampaoli no Santos. Gosta, não gosta? Quero o seu comentário. Põe aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal até qualquer hora com vídeos, lives, shorts. Tem muito short para você. Dá uma olhadinha aqui no canal, se inscrevendo e deixando o like. Um abraço. Tchau, tchau.